A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Bispa Rochelle do nosso quartinho de oração. E hoje, neste domingo de Páscoa, eu quero falar um tema muito importante que é Cristo, nossa Páscoa. Tudo começa em Êxodo 12, na instituição da primeira Páscoa. Deus anuncia através de Moisés a última praga, que seria a morte dos primogênitos. Então Deus manda que um cordeiro seja imolado, e o sangue deste cordeiro morto seria passado no umbral da porta. Assim a morte não entraria nas suas casas, e os filhos primogênitos de Israel seriam poupados, e todo aquele que não tivesse o sangue do cordeiro sobre a sua porta morreria. Vamos ler a passagem em Êxodo. Abre a tua Bíblia, 12, no versículo 12 ao 13. Amém? Que vai dizer assim: O Senhor anuncia que passará pelo Egito durante a noite, matando todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais. Aí já faz referência ao sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. João 1, versículo 29, que vai dizer: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estou fundamentando, irmãos, que Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Ainda no mesmo capítulo, Êxodo 12, Deus manda que celebrem a sua libertação dos 400 anos de escravidão. O cordeiro ou cabra sem mácula morta e posto sangue nos umbrais, era passado no fogo com pães asmos e ervas amargas, e comiam. Se a família fosse pequena para o cordeiro, juntariam 2 famílias para compartilhar. Êxodo 12, 14, aonde eu fiz referência a primeira vez. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Esse foi o Êxodo, o cordeiro morto, marcava a vida dos primogênitos poupada de Israel e o fim da servidão no Egito, fazendo já uma alusão das sombras do que haveria de vir. E mais uma vez o povo que era livre se tornou cativo. Agora, irmãos, infelizmente, cativo do pecado. O tempo passou, nasceu Jesus. Isaías 9,6 vai dizer assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E no mesmo livro dizia como ele haveria de padecer. Isaías 53 vai dizer o seguinte: Isaías 53, do 4 ao 6: Verdadeiramente ele tornou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias. Jesus era o homem com uma dura missão, ser o último sacrifício e o último cordeiro. Jesus não foi somente um homem bom. Amém? Jesus foi um homem obediente, que fez a vontade do Pai, fez milagres, libertou cativos de demônios, curou os doentes.
Foi traído, abandonado, renegado, zombado, cuspido, julgado sem merecer, pois nele não havia pecado, condenado, morto, crucificado, à morte de cruz, para que mais uma vez nós fôssemos libertados. Aleluias. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Que lindo isso. Está falando de Jesus, irmãos. Que quando a morte dele, a luz brilhou nas trevas e as trevas não derrotaram ao Senhor. E isso aconteceu, irmãos, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de nos achegarmos ao céu. Jesus foi o último cordeiro, o último sacrifício. O sacrifício que ele fez na cruz de se entregar e até a sua última gota ser derramada, aleluia, nos deu a oportunidade de nos achegarmos ao Deus, de nos achegarmos ao Pai. Antes nós estávamos condenados, aleluia, estávamos separados do Senhor, as portas dos céus estavam fechadas e um abismo provocado pelo pecado estava entre Deus e nós. Mas ele ressuscitou no dia de Páscoa, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. E todo aquele que aceita Jesus vai ressuscitar. Nós não celebramos o coelhinho, porque não foi chocolate que verteu na cruz, irmãos. Foi o sangue de Jesus no Calvário. Foi o sangue que nos purificou. O sangue de Jesus é vida para nossas vidas. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. Eu espero ter conseguido explicar um pouquinho para vocês o porquê neste dia tão maravilhoso, na Semana Santa, na verdade, na Sexta-feira Santa, que foi a morte, foi a última ceia do Senhor e antecedeu a sua crucificação, morte de cruz. O Senhor diz na sua palavra: fazei isso em memória de mim. Nós nos reunimos toda Sexta-feira Santa, não para comer simplesmente, não para fazer uma ceia com as pessoas que nós amamos, mas para lembrar o sacrifício de Jesus. Por isso que ele diz: fazer isso em memória de mim. É a memória, irmãos, é a reflexão. Quando queremos que um dia seja especial, né? Nós separamos ele. Nós celebramos algo naquele dia, para que aquele dia fique marcado. E toda vez que chega aquela data, ser lembrado. E a mesma coisa com o Senhor Jesus. Fazemos a ceia para lembrar esse rico sacrifício que nos deu a oportunidade de nos achegar ao Pai, falar com o Pai. Nos deu a oportunidade de sonhar em morar no céu. Ele nos deu a oportunidade de vida e vida eterna, com gozo, com alegria, com prazer. Aleluias. O Senhor, Ele fez tudo por nós. E no domingo de Páscoa, relembramos a sua ressurreição. E lembramos que da mesma forma que Ele morreu, morremos com Ele. E lembramos que da mesma forma ressuscitaremos com Ele. Aquele que vos amou é fiel. Aquele que vos amou é fiel. Amém, irmãos? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe esse domingo de Páscoa e que tu possa fazer essa reflexão, se tu não fez. E que o Espírito Santo do Senhor possa continuar ministrando no teu coração. Amém? Tudo aquilo que eu falei e até o que eu não consegui falar, no nome do Senhor Jesus.
E não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com no mínimo 7 pessoas. Faça o bem para alguém. Amém? Deus te abençoe. Aperte o sininho das notificações para ficar por dentro da programação. Tchau, tchau.